Olá! Nesta sessão vamos falar sobre o Flipped Classroom. O que é que significa o Flipped Classroom? Como organizar e desenhar conteúdos para Flipped Classroom. Vamos começar por determinar como é que eu posso desenhar as atividades de aprendizagem e organizar as atividades de aprendizagem para suportar uma estratégia de Flipped Classroom. E como questões de partida, podemos enunciar como criar atividades de aprendizagem para uma estratégia de Flipped Classroom, como organizar os recursos de aprendizagem para uma estratégia de Flipped Classroom. Em primeiro lugar, o objetivo do Flipped Classroom é maximizar a participação dos nossos estudantes. Quantas vezes estes estudantes estão cansados das aulas em que passivamente escutam o professor, que todos seguem o mesmo ritmo de trabalho, e depois levam para casa um conjunto de trabalhos de casa, um conjunto de atividades para desenvolver. O Flipped Classroom propõe-nos o processo inverso. Por que não dar aos estudantes as aulas, as web aulas gravadas? O estudante pode ver ao seu ritmo, quando entender, pode parar, voltar a repetir para ouvir melhor aquilo que teve mais dificuldades, ou até avançar no facto de ele já saber determinado assunto, dar esta flexibilidade. E depois sim, na aula, fazemos o chamado trabalho de casa. É claro que para implementar uma estrutura de Flipped Classroom é necessário, antes de mais, refletir sobre o nosso contexto de formação, se é possível e como aplicar este tipo de estratégias. De seguida, é importante também definir os objetivos da aprendizagem e as metodologias que vamos utilizar na definição de uma estrutura de Flipped Classroom. O planeamento é fundamental, no sentido de determinar o que e como os objetivos e os conteúdos serão estudados dentro do timing disponível. O que será feito fora da sala de aula e dentro da sala de aula. As aprendizagens ativas, como o Flipped Classroom, devem considerar o desenvolvimento de atividades de aprendizagem fora da aula e depois durante a aula. Claro que é importante um bom planeamento e esse planeamento inclui a dependência do alinhamento entre aquilo que os estudantes devem fazer antes, durante e depois das aulas e os objetivos que foram definidos para o curso ou para a unidade curricular. Normalmente, antes da sala de aula, é pedido aos estudantes que leia, que veja vídeos, pretende-se o alcance de objetivos cognitivos essencialmente ao nível da aquisição de conhecimentos e da compreensão de conhecimentos. Depois, na aula, é muito mais focada às atividades no desenvolvimento de competências cognitivas mais complexas, como a capacidade de resolver problemas, o debate, o desenvolvimento de projetos, a argumentação de conteúdos ou de tópicos controversos, portanto, o desenvolvimento da capacidade de aplicação, análise e avaliação, ou síntese. Portanto, todos eles considerados conhecimentos de grande nível de complexidade. Portanto, para começar, é importante definir os objetivos da aprendizagem. O que é que se deseja que os estudantes saibam? O que é que se deseja que os estudantes sejam capazes de fazer no final de uma estratégia de Flipped Classroom? E como é que vamos fazer a avaliação sobre o que os estudantes sabem ou conseguem fazer? A utilização da taxonomia de Bloom pode ser um excelente instrumento para facilitar a definição dos objetivos da aprendizagem. A taxonomia de Bloom define diferentes tipos de objetivos, diferentes níveis de complexidade, vão desde do conhecimento, ou seja, a capacidade simplesmente de memorização, a capacidade de compreender um conceito. Eu já não sei só de cor, mas eu compreendo o conceito e até sei dar exemplos.
a capacidade de aplicação, aplicar na prática os conhecimentos e os conceitos que descrevi, a capacidade de fazer uma análise de um determinado sistema, de compor o todo em partes, a capacidade de síntese, a capacidade de criar algo novo com base na informação prévia e a capacidade de criticar e emitir opiniões sobre um determinado assunto. Se pretender saber mais sobre a taxonomia de Bloom, aconselho a visitar este link. Relativamente aos conteúdos que se pretende estudar, é muito importante não tentar ensinar tudo com um alcance de complexidade baixa. É preferível ter menos conteúdos e desenvolver o alcance de níveis de complexidade superior, com uma capacidade de análise e crítica e criatividade. Muitas vezes caímos na tendência de querer ensinar tudo em pouco tempo. Se calhar é preferível ensinar menos, mas atingir um nível de complexidade superior. É também importante planear e preparar os conteúdos que os estudantes irão usar na sua experiência de aprendizagem. O desenvolvimento dos diferentes conteúdos vão implicar uma consideração sobre a melhor forma de comunicar com o nosso público-alvo. Quando nós falamos de recursos, estamos a falar em termos gerais, de riqueza, de criação de percursos. Dos materiais, estamos mais a falar, por exemplo, da matéria, dos vídeos, um texto, uma imagem. Nos conteúdos, estamos a falar do substrato, da parte mais essencial. É também importante não esquecer a análise do tempo que será necessária para cobrir todos os conteúdos e alcançar os objetivos definidos. Quanto mais complexos forem os níveis de objetivos a atingir, mais tempo iremos necessitar para a implementação das diferentes estratégias de aprendizagem. No que concerne à própria estratégia de aprendizagem, nós podemos utilizar vários tipos de atividades, como o desenvolvimento de projetos, a resolução de problemas, a análise de casos práticos, debate de ideias, desenho de produto, etc., considerando diferentes tipos de atividades. Podemos desenvolver atividades individuais, participativas, em que todos colaboram para um fim comum, mas a participação ou não de um elemento não põe em causa o sucesso da aprendizagem, ou colaborativas, onde os estudantes de forma colaborativa desenvolvem, por exemplo, um projeto. É importante também considerar o propósito da atividade. Os estudantes devem perceber porque é que estão a desenvolver determinada atividade. Como é que esta se enquadra nos objetivos globais do curso ou da unidade e como no futuro poderá utilizar esses mesmos conhecimentos que agora está a desenvolver. E, portanto, nesta fase que já temos uma visão geral, está na hora de parar com as questões mais teóricas e começar a pensar de forma muito prática. Estamos prontos para começar? Então, vamos refletir, em primeiro lugar, qual é que é o nosso contexto de formação? Qual é que é o nosso calendário das atividades? O que é que eu pretendo como resultado da aprendizagem? Quais são os objetivos e as competências a desenvolver? Como é que eu vou fazer a avaliação do alcance dos objetivos e das competências desenvolvidas? Quais são os recursos que vou utilizar? Portanto, quais são as atividades de aprendizagem que eu vou desenvolver para fazer face a este contexto formativo? Na planificação de uma estratégia de Flipped Classroom, por norma, nós começamos por definir os objetivos de aprendizagem e as competências, os conteúdos, as atividades e os recursos. É importante considerar que, quando nós descrevemos uma atividade de aprendizagem para ser desenvolvida fora da sala de aula e na sala de aula, é importante considerar diferentes elementos na sua descrição. Ao contrário do que estamos habituados quando nós damos um enunciado de um trabalho ao estudante, temos sempre oportunidades de esclarecer na sala de aula presencial. E depois eles começam a fazer. Considerando que muitas vezes entre começar a fazer e a leitura do enunciado não existe uma sessão prática, é muito importante que a descrição da atividade seja completa.
nomeadamente com a identificação de um nome para a atividade, os objetivos a alcançar com aquela atividade em específico, as competências a desenvolver, quem é que vai estar envolvido, quem vai participar, uma descrição geral que inclui a identificação das ferramentas web, por exemplo, os recursos, os materiais, os conteúdos que tivermos de suporte a essa atividade, definir cada uma das fases, o que é que nós vamos fazer antes da aula, durante a aula, pós-aula e na aula seguinte, as regras, quais é que são as regras para que os alunos sigam a quando do desenvolvimento da atividade e os resultados que são esperados com esta atividade. Quando nós estamos a pensar em estratégias de aprendizagem que se complementam com atividades fora da sala de aula, na sala de aula, normalmente, quando nós utilizamos fora da sala de aula, recorremos a diferentes tecnologias. Essas tecnologias devem estar claramente descritas, porque a estratégia de Flipped Classroom já é uma estratégia antiga, mas ganhou importância devido ao desenvolvimento das tecnologias digitais, que permitem aos estudantes estarem quase todo lado, aceder a qualquer recurso a partir de qualquer lado ou a qualquer hora, com grande flexibilidade de tempo e lugar. E antes de colocarmos em prática a nossa estratégia, o nosso planeamento, que vamos fazer numa aula prática, numa sessão presencial de aula prática, refletindo sobre o Flipped Classroom, verifica-se que é uma metodologia que requer alguma adaptação, de modo a possibilitar a sua implementação. Muitas vezes não é fácil criar grupos de discussão na sala, devido às vezes à dimensão da própria turma. Também dar voz a cada estudante, muitas vezes, também não é fácil. Mas, no entanto, a estratégia pode facilitar o envolvimento dos estudantes no processo formativo. A receptividade que temos tido na implementação deste tipo de estratégia tem sido excelente, sendo que os estudantes cada vez mais requerem este tipo de práticas, este tipo de implementação de estratégias de aprendizagem.